pessoal, paz, tudo bem com vocês? Que saudade de gravar. Eu queria agradecer algumas mensagens que vocês têm me enviado, perguntando dos vídeos, perguntando se está tudo bem. Então eu queria esclarecer que está tudo bem. Realmente eu dei uma parada no canal, não foi algo que eu escolhi, mas foi... não estava conseguindo dar conta de muitas coisas, assim, eu acho muito chique as pessoas que conseguem fazer tudo na vida ao mesmo tempo, da melhor forma, mas eu não consegui. Então me perdoem, eu tenho estado envolvida em alguns outros projetos. Em primeira mão aqui, eu queria falar que eu estou escrevendo um livro. Na verdade, eu estou escrevendo esse livro desde 2013, mas agora que eu estou conseguindo concluir, né? E vamos ver, eu acho que até o final do ano ele vai ser lançado, ainda não tem uma data, mas ele já está na fase da revisão. E eu criei uma newsletter, eu deixei o link aqui embaixo, então se você quiser ter mais novidades sobre o livro, se inscreve lá que eu vou estar mandando o primeiro capítulo, eu vou estar mandando várias coisinhas por lá sobre o livro, então se você tiver interesse, é um livro sobre namoro e oração, tá? É um livro voltado para meninas, para mulheres. Eu vou estar falando com mulheres nesse livro, tá? Então, se você tem interesse, se esse assunto te interessar, se inscreve na minha newsletter que eu vou estar mandando novidades por lá, tá? Além disso, eu comecei a fazer um MBA, uma pós-graduação. Eu tenho trabalhado no fim de semana, eu tenho pegado alguns freelances de revisão e edição de livros. Então, tem estado um pouco corrido e não é porque assim não tenho tempo, mas eu tenho focado totalmente nessas outras coisas, nessas questões dos livros. Então, o canal acabou ficando um pouco de lado, mas eu não vou abandonar sempre que eu tiver, assim, vou estar sempre separando de vez em quando um tempo assim para estar gravando, porque eu gosto muito de gravar. Bom, indo direto ao ponto. Hoje eu queria falar sobre a ansiedade. É um assunto que, assim, eu estava meio em dúvida se eu falava ou não, porque depois de tanto tempo eu percebi que eu tenho passado por quadros de ansiedade. E como que foi essa história? Eu já testemunhei aqui pra vocês que eu fui curada de uma depressão, e daí o que eu pensei? Nossa, agora eu vou ficar bem pra sempre, né? Nunca mais vou ter nenhum problema, só que não. Então o que foi acontecendo? De uns 2 anos pra cá eu tenho percebido que eu tenho tido crises de ira. Nossa, crises de ira, Teve um dia que eu fiquei tão irritada, e assim, gente, por coisas bobas. Teve um dia que eu fiquei tão irritada que eu joguei meu celular no chão, de raiva. E irritações, assim, tipo, o celular travou, eu fico, sabe, umas coisas bobas, assim. E isso foi acontecendo. E eu já vinha dando sinais, mas eu estava ignorando esses sinais. Então, por exemplo, eu tinha muita palpitação e dor no peito, muita falta de ar. Uma vez eu fui parar no hospital porque essa parte aqui minha tinha adormecido, né, o meu braço assim, toda essa parte aqui. Chegou lá, o médico me examinou, tal, achando, né, que tem algumas outras coisas mais graves que são esses sintomas. Ele falou, não, isso é só estresse. Então, ao longo de muitos meses, assim, anos até, eu estava dando alguns sintomas dessa ansiedade, físicos mesmo, mas eu estava num estado de negação. Eu até cheguei a considerar que a depressão estivesse voltando, mas era diferente, né? E daí, alguns meses atrás, eu fui no médico porque de novo, eu estava sentindo a minha mão adormecendo. E eu fui nesse médico, um neurologista, ele me examinou e tal. E ele falou, olha, você não tem nada, né? Não vejo nada mais grave. Daí ele começou a fazer umas perguntas, né? Então, como é que você tá? Você tá estressada? Tá preocupada? Nananã. E foi conversando comigo. Eu falei, mas ele é neurologista, o que ele tá perguntando essas outras coisas? Mas daí ele falou, olha, você tá com um quadro de ansiedade. Eu vou te receitar um remedinho e você toma, parará, e daqui uns meses você volta. Por via das dúvidas, vou te pedir esses outros exames, mas você volta. Então, eu tenho tomado remédio para ansiedade. Acabou que esses remédios me deram uns efeitos colaterais muito ruins, que eu diminuí a dose e eu acabei parando. Eu vou voltar lá ver se me receita outro. Mas realmente eu senti uma acalmada com os remédios, deu uma melhorada, assim, eu estava realmente muito irritada. Mas eu percebi que deu uma melhorada, mas eu vou ter que acabar trocando. Por que eu tô falando isso? Eu tava em dúvida se já era o momento de eu falar ou não, porque eu ainda não estou bem. Eu ainda tô sentindo ansiedade, eu ainda às vezes sinto falta de ar, eu ainda me sinto irritada às vezes. E eu tava pensando, eu falei, Deus, será que eu falo sobre isso ou não?
E no mesmo dia que eu estava orando sobre isso, eu vi um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, em algum lugar da tela, que é da Bonita Adventista, que é um canal muito legal que eu até indico para você, que ela falou sobre isso. Ela, assim, é fantástica, ela já escreveu livro, ela viaja pregando, ela tem um canal muito legal, e ela estava passando por quadros de ansiedade. E eu achei uma coisa legal que ela falou assim, que era uma ansiedade que paralisa. E eu pensei, eu falei, nossa, é isso que eu tô sentindo. E esses dias atrás eu vi um outro youtuber também, que ele viaja, ele prega, e eu vou deixar no card também em algum lugar aqui. E ele falou sobre isso, ele falou assim que ele sempre viaja pregando, ele falou que toda manhã que ele precisa viajar para pregar, ele fala assim, eu não quero. E dá um desespero nele, eu não quero. E eu pensando nesses quadros de ansiedade, eu estava passando por isso. Esse lance dos livros é algo que Deus tem colocado no meu coração há muitos anos, é algo que eu tenho me preparado há muitos anos. Estou fazendo curso, estou fazendo pós, estou investindo a minha vida nisso, estou me preparando, sabe? Estou trabalhando, pegando alguns freelas. E assim, só que eu percebi que essa ansiedade não é uma ansiedade generalizada. Não é que o tempo todo eu fico assim, ou que eu estou preocupada com o meu futuro distante. Não, não é isso. Eu percebi que quando eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a livros, me dá um ataque de pânico, assim, me dá um desespero, a minha ansiedade vai lá em cima e é essa ansiedade que paralisa. E o John, ele falou sobre isso, ele falou assim que no seu chamado, a área que Deus tem para você é onde Satanás mais vai lançar setas, é onde ele mais vai trazer desânimo. E realmente eu sinto isso. E sendo bem vulnerável aqui com vocês, às vezes eu sentava para mexer alguma coisa do livro e me batia um desespero e eu começava a chorar. Ninguém sabe disso, mas sozinha no meu quarto eu começava a chorar desesperada, assim, tipo, Deus, eu não consigo. E tipo assim, não é que eu não conseguia, eu tinha feito curso, eu tinha lido milhões de coisas sobre isso, eu sabia, mas na hora que eu sentava na frente do computador para fazer, me dava um desespero. Assim, eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir. E isso me travava e eu acabava procrastinando e eu ia fazer outra coisa. Por isso que eu percebi que não era depressão, porque na depressão eu não tinha energia, eu não tinha vontade e eu simplesmente ficava deitada. Mas é diferente porque eu tenho energia, eu tenho vontade, eu sento para fazer, mas batia esse desespero que me paralisava e eu não conseguia e não sei, não conseguia. Isso aconteceu repetidas vezes, só que isso começou a me prejudicar, porque às vezes eu tinha prazo para certas coisas que eu não conseguia cumprir. Tanto que um desses livros, eu deveria ter feito a capa e a diagramação do livro também, e eu não dei conta. E eu falei, olha, eu não vou conseguir, nesse prazo que vocês estão querendo, eu não vou conseguir, porque se eu tivesse bem, talvez eu tivesse conseguido, mas isso meio que procrastinou. Talvez eu poderia ter feito antes, mas eu não consegui. Então isso começou a me prejudicar. Tinha um trabalho da pós que eu não conseguia fazer, eu sentava para fazer, me travava, que eu também atrasei. Enfim, então isso começou a me atrapalhar. Mas eu nunca tinha percebido que eu estava passando por aquilo. Até o médico virar para mim e falar, olha, você está com um quadro de ansiedade? Então eu percebi que o que que aumentava essa minha ansiedade eram as tarefas relacionadas com livros. Tanto que eu fui até injusta com uma amiga que eu estava ajudando no livro, eu virei para ela e falei assim, nossa, você está me deixando louca. Porque a gente ficava o dia inteiro falando sobre o livro e uma hora só que não era ela, sabe? Não era ela que estava me deixando louca, era isso assim que aumentava o meu quadro de ansiedade. Então talvez eu nem esteja pronta para falar sobre isso nesse momento, porque eu ainda estou passando por isso, eu ainda sinto isso. Só que está melhorando, sabe? Eu percebo que está melhorando. Esses dias eu peguei um outro livro para fazer, foi mais tranquilo. O meu livro eu consegui terminar, que era uma coisa que me paralisava. Enfim. Então, eu percebi 4 coisas que eu tenho feito que tem me ajudado a contornar essa ansiedade e que é uma dica legal para você. A primeira dica foi a minha amiga que me deu, que ela falou assim, para matar o gigante aos poucos. Então, às vezes eu sentava e tipo, eu tenho 100 páginas desse negócio para revisar, sabe? E isso me apavorava. Só que, o que eu comecei a fazer? Eu não vou matar esse gigante de uma vez só. Então, eu começava pelo mais fácil. Poxa, eu corrigia as grafias óbvias, corrigia erros óbvios, daí ia fazendo pouco a pouco. Tá? Então, essa é uma dica muito importante. Às vezes você está diante de um desafio, isso aumenta a sua ansiedade.
calma, né? Você não precisa resolver isso tudo de uma vez só, vai com calma, tá? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. A outra dica é pedir ajuda, né? Então, assim, que nem no caso desse livro que eu não consegui, eu tive que pedir ajuda. Eu falei, olha, não vou conseguir, me ajudem. E daí o pastor arrumou outra pessoa para fazer, enfim. Então, peça ajuda, né? Que nem eu tive que procurar ajuda com o médico. Então, se você está passando por um problema desse, não existe em buscar ajuda médica ou buscar ajuda com psicóloga. Esse é um plano meu, eu realmente pretendo fazer isso. Agora, nesse momento, eu não vou conseguir por questões financeiras, mas eu pretendo, sim, consultar uma psicóloga, conversar com isso. Tem muitas pessoas da igreja que estão me ajudando, que estão orando por mim. Eu falei desse problema. Então, tem pessoas orando por mim e isso tem me dado uma energia extra. Eu tenho certeza que eu estou melhor por conta dessas pessoas que estão me ajudando, que estão me aconselhando. Então, procure ajuda, sabe? Não passe por isso sozinho, procure ajuda de alguém, peça. É uma coisa que às vezes está te dando muita ansiedade, peça para alguém te ajudar, tá bom? A terceira coisa que eu tenho feito é respeitar o meu momento. O que eu percebi? Eu percebi que eu não paro, né? Então, por exemplo, às vezes a nossa mente está cansada, às vezes o nosso corpo está cansado. Então, às vezes, eu tenho que entender que naquele momento o meu emocional não está conseguindo, o meu corpo físico não está conseguindo. Então, se eu não tiver esses momentos assim que parece que é o meu corpo me forçando, Daisy, para, pelo amor de Deus. Porque se eu for dar esse tempo para mim mesma, eu não vou, sabe? Se eu falar assim, não, hoje eu vou descansar, eu não consigo. Eu me sinto culpada de descansar, eu me sinto culpada de ficar quieta. Eu tenho um negócio que eu preciso estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Então, eu aprendi a respeitar esses momentos. Eu aprendi que quando o meu corpo está pedindo, eu vou descansar. O certo, claro, seria eu descansar antes disso, mas eu não consigo, sabe? Então, eu percebo que quando eu estou percebendo que, sabe, a minha ansiedade está muito alta, tipo, é o meu corpo pedindo, Daisy, para. E é principalmente a minha mente pedindo, Daisy, para. Porque tem vezes, por exemplo, algo que me relaxa muito é um banho quente. Então, às vezes, eu estava tomando um banho quente, relaxante, o meu corpo estava relaxado, mas a minha mente não parava. Então, às vezes, é sua mente falando, meu, para, por favor, eu vou explodir, para um pouquinho. Então, quando eu percebo que eu tô assim, eu dou esse momento de descanso pro meu corpo, pra minha mente, eu vou fazer alguma coisa boba, vou pintar, ou vou dormir, ou fico assistindo uma série boba no Netflix. Não sei, algo que não exija da minha mente, porque senão eu vou ficar o tempo todo exigindo dela demais. Então, faça isso. Quando você percebe que o seu corpo está pedindo, dê esse descanso para ele e tente não se sentir culpado por dar esse descanso, porque eu me sinto culpada, mas eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando não me sentir culpada, tipo, tá bom, corpinho, você quer descansar, vamos descansar. E a outra coisa que eu tô aprendendo também é o que Jesus falou, óbvio, que Jesus fala assim, lancem as suas ansiedades para Deus, que é uma coisa que eu não fazia. É algo que Deus me ministrou muito com tudo isso que aconteceu, foi que eu sou muito autossuficiente. Eu tenho que fazer tudo eu resolver. Eu quero eu resolver tudo, eu fazer tudo. Mas tudo isso que está acontecendo foi, tipo, eu percebendo, cara, não é assim que tem que ser, né? Eu não tenho que fazer tudo, eu não tenho que resolver tudo. E muitas vezes eu acabava não deixando Deus ser Deus. Eu queria resolver tudo, eu queria fazer tudo, eu queria resolver tudo, conversar, dar meus pulos, e não é assim. Então, eu tenho aprendido a ser mais filha, né? É um desafio, não é algo que está sendo muito fácil. Mas eu estou aprendendo a deixar mais na mão dele, falar, Deus, isso aqui eu não consigo, sabe? Me ajuda. E eu tenho visto ele me carregando, assim, tem certas situações, assim, que, tipo, eu não sei o que fazer e, de repente, ele vem me carregando, assim, sabe? Eu tenho sentido realmente um bebê em certas situações, dele me carregando, assim, ele falando comigo quando eu nem espero, ele ajudando, mandando alguém para me ajudar quando eu nem espero. Então, na verdade, eu acho que de todas as coisas essa é a mais importante e é isso que faz toda a diferença. Eu vejo ele mandando pessoas para me ajudar, ele mandando pessoas para orar por mim. Então eu percebi que, na verdade, toda essa minha agonia sempre foi à toa, porque no final todas essas coisas que eu fiquei apavorada, deu tudo certo no final. E foi algo que o Espírito Santo uma vez falou pra mim, falou, Deise, você se preocupa demais? E é verdade,
sabe? Às vezes tinha situação que eu ficava apavorada, assim, e sempre dá certo, porque Deus está nisso. Então sempre vai dar certo as coisas, no final sempre vai dar certo. Só que eu ficava, não, sabe, não vai. E daí eu aprendi, eu me preocupo demais. Então às vezes quando eu já tô percebendo que eu tô quase, calma, você se preocupa demais. Deus, ó, tá aqui, me ajuda, sabe? E é algo que eu tenho aprendido. Então, assim, ainda não estou 100%, mas essas coisas têm me ajudado, sabe? Aos poucos eu venho aprendido. Então, se você tem passado por isso, tenta colocar essas dicas em prática para você aprender ainda a contornar isso. E como eu falei, ainda não estou curada. Eu sei que em algum momento Deus vai tratar toda essa ansiedade em mim. Ou talvez não, talvez eu não sei. Mas eu sei que eu vejo Deus assim agindo em todas as situações que eu fiquei triste, que eu fiquei agoniada, que eu fiquei desesperada. Eu vi Deus agindo em cada coisa. Então eu vi a fidelidade dele, ainda que eu me desespere, ainda que eu não veja uma saída, Deus sempre vê, tá? Então, fica isso pra você, que em nome de Jesus, se você tá passando por isso, que essa palavra venha confortar o seu coração, saiba que muitas pessoas passam por isso e às vezes nem percebe, ou você tá passando por isso e não percebe. Mas tenta tratar, claro, no espiritual também, mas às vezes é algo natural, às vezes é uma mudança de mentalidade, às vezes você até precisa de um remedinho, não é pecado, sabe? Então, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer essa paz sobre o seu coração. Amém? Seria isso. Deus abençoe.